Você já trabalhou por 2 anos em direção a um único sonho? Acordou cedo, dormiu tarde, abriu mão de qualquer prazer imediato só para manter os olhos fixos naquele horizonte que parecia sempre um pouco longe demais? Eu sei o que é isso. E sei o que é ter tudo destruído em uma única noite, pela mão de quem deveria ter sido seu maior apoio. Esta é a história de como perdi meu voo, descobri uma mentira que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha família, e decidi que não devia mais nada a ninguém. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu sempre acreditei que trabalho honesto levava a algum lugar. Talvez porque eu cresci ouvindo isso. Talvez porque eu precisava acreditar em alguma coisa, num apartamento de 2 quartos no bairro Aparecida, em Belo Horizonte, onde o barulho da rua entrava pela janela de alumínio oxidado às 6 da manhã e o cheiro de feijão cozinhando na panela de pressão era a trilha sonora de quase todas as tardes da minha vida. Tinha o cheiro do pão de queijo que a vizinha do quinto fazia nos fins de semana, o barulho seco da porta do elevador que nunca fechava direito. Era o meu mundo, um mundo pequeno, com as paredes pintadas, de um creme desbotado que minha mãe sempre dizia que ia renovar e nunca renovava. Meu nome é Thaís. Tenho uma irmã mais nova, Viviane, e 2 pais que eu aprendi, bem tarde demais, a enxergar como realmente são. Durante 2 anos, acordei às 5h40 da manhã para pegar o ônibus 38201, em direção ao supermercado Atacadão, onde eu trabalhava como operadora de caixa. 8 horas de pé, com a sola do tênis grudando no piso de borracha, fria, passando produtos pelo leitor de código de barras, dizendo: "Bom dia, tem cartão fidelidade? Vai querer a nota?" Enquanto na cabeça eu traduzia mentalmente frases em inglês que tinha estudado até a meia-noite anterior. Eu tinha um caderninho verde que ficava na minha bolsa o tempo todo, cheio de anotações em letra miúda, vocabulário, phrasal verbs, expressões idiomáticas, os tempos verbais que me confundiam, os cognatos, que eu sempre errava. Todo intervalo de 15 minutos que eu tinha, eu abria aquele caderninho e ficava com os olhos colados nas páginas enquanto mastigava o lanche que eu mesmo preparava em casa, pão de forma com queijo mussarela, porque lanchar no refeitório custava dinheiro que eu não podia desperdiçar. A menina da caixa ao lado, Rosângela, às vezes me olhava de lado com um sorriso meio confuso e perguntava: "Você tá estudando de novo?" "Tia Thaís, você não cansa, não?" Eu sorria e dizia que não. E não era mentira, porque não cansava. Quando você tem um destino claro gravado na cabeça, o cansaço vira combustível. Ele empurra em vez de travar. Você aprende a usar o peso dos próprios pés para andar mais rápido. O destino era Dublin, uma escola de idiomas chamada Emerald Language School, no centro da cidade, que oferecia um curso intensivo de inglês de 6 meses com certificação internacional reconhecida em mais de 40 países. Eu tinha pesquisado durante semanas, comparado preços, lido avaliações de brasileiros em fóruns de intercâmbio, assistido a vídeos de ex-alunos no YouTube, entrado em contato pelo Instagram com 2 mulheres que tinham feito o mesmo curso e me responderam com uma generosidade que ainda me emociona quando eu penso. O curso custava 2.300 euros. A passagem, mais 800. A acomodação nos primeiros 2 meses estava incluída no pacote. Eu tinha feito as contas na calculadora do celular tantas vezes que os números tinham se gravado na memória como uma oração que se repete antes de dormir. 18.400 reais. Era o quanto eu precisava. E em 22 meses, juntando cada real que sobrava depois do aluguel e das contas fixas, eu tinha chegado lá. 18.700 reais. Guardados numa poupança no Banco do Brasil, numa caderneta que eu imprimia todo mês e guardava embaixo do colchão, por superstição, como se o papel físico fosse mais real que os números na tela. Eu abria aquela caderneta de vez em quando só para ver os meses alinhados, os valores crescendo devagar, mas crescendo, a prova impressa de que cada dia que eu tinha aguentado era um dia que tinha valido. A noite anterior ao voo foi uma das mais bonitas da minha vida.
antes de se tornar a mais devastadora. Eu tinha saído do trabalho às 16 horas, com a autorização de férias assinada pelo gerente, seu Murilo, um homem barrigudo e gentil que me desejou boa sorte com um aperto de mão firme e um sorriso que chegou nos olhos. No ônibus de volta, lotado e com cheiro de escapamento, eu não ouvia música, não olhava o celular, ficava só vendo os prédios e as lojas passarem pela janela e pensava, amanhã eu não vou estar aqui. Em casa, o apartamento cheirava a arroz com linguiça. Minha mãe, Solange, estava na cozinha de avental florido, mexendo a panela com aquela colher de pau desbotada que ela usava faz tempo demais, a madeira toda marcada de uso. Meu pai, Valmir, estava na sala assistindo ao Jornal da Noite, com o ventilador apontado direto para ele, os pés sobre a mesa de centro, como de costume. Viviane estava no quarto com fone de ouvido, como de costume. Ninguém perguntou como tinha sido meu último dia de trabalho. Fui ao meu quarto e comecei a arrumar a mala com uma atenção quase meditativa. Dobrei cada peça de roupa devagar, com cuidado, checando se tinha esquecido alguma coisa na lista que eu tinha feito numa folha de caderno e colado na parede 2 dias antes. Separei os documentos numa pasta transparente. Passaporte, apólice de seguro-viagem, comprovante da matrícula, comprovante do voo com o horário de embarque circulado à caneta vermelha, contrato de acomodação. Coloquei a pasta por cima de tudo, bem visível, fácil de acessar na fila do check-in. Fechei a mala, fiz a alça girar, testei o cadeado. Sentei na beira da cama e olhei para ela por um momento. Aquela Samsonite cinza de 23 quilos representava 2 anos da minha vida. Cada hora, extra, cada intervalo estudando. Cada vez que eu disse não para uma saída, para um almoço fora, para qualquer coisa que custasse o que eu não podia gastar. O jantar foi silencioso. Minha mãe colocou os pratos na mesa sem cerimônia. Sentou, comeu, olhando para o lado. Meu pai comeu rápido e voltou para a sala antes que eu terminasse. Viviane ficou com o cotovelo apoiado na mesa e o olho no celular. Eu comi devagar, saboreando o arroz. O feijão, a linguiça com aquele gosto de alho e pimenta do reino que eu reconhecia desde criança, como quem sabe que vai sentir falta de coisas que nunca imaginou que sentiria. Tentei abrir uma conversa. O voo é às 6h20, eu disse. Preciso estar no aeroporto às 4 no máximo. Já chamei táxi para as 3h30. Minha mãe respondeu com e levantou os pratos. Meu pai disse, tem que se cuidar lá, sem tirar os tintes e olhos da televisão que ainda barulhava na sala. Viviane não disse nada. Deitei às 22 horas, com o despertador programado para as 3 da manhã. O apartamento tinha aqueles sons noturnos que eu conhecia de cor. O barulho do frigobar na cozinha, o cachorro do terceiro andar que às vezes latigava para nada. O rangido da cama dos meus pais quando um deles virava de lado. Levei uns 40 minutos para dormir de tanta adrenalina. Quando o sono finalmente veio, foi fundo e sem sonhos. Às 3 horas, o despertador vibrou. Me levantei no escuro. Fui ao banheiro, lavei o rosto, me vesti com a roupa que tinha separado na véspera. Calça jeans, camiseta branca, tênis velho. Voltei ao quarto. Peguei a pasta de documentos que eu tinha deixado em cima da cômoda, bem na frente, do lado da mala. A pasta estava lá. A mala estava lá. O passaporte não estava na pasta. Abri de novo, folha por folha, devagar, como se ele pudesse ter sumido entre os papéis. Nada. Abri a mala, revirei tudo, dobrei e redobrei cada peça de roupa com os dedos que tinham começado a tremer. Nada. Procurei debaixo da cama, dentro das gavetas, nos bolsos das roupas que eu não tinha levado. Fui até a sala no escuro, revirei a bolsa que eu usava no dia a dia. Nada. O coração já estava na garganta. Tentei me convencer de que tinha colocado em algum lugar diferente sem perceber. Fui até a cozinha, olhei em cima da geladeira, na gaveta de papéis. Nada. Bati na porta do quarto dos meus pais às 3h20 da manhã. Meu pai abriu com os olhos semicerrados, o cabelo amassado de travesseiro. Minha mãe ficou na cama, mas eu vi que ela não estava dormindo. Os olhos dela estavam abertos no escuro, voltados para o teto. Meu passaporte sumiu, eu disse, tentando manter a voz firme. Preciso encontrar antes de chamar o táxi.
Meu pai passou a mão na cabeça e disse, com a voz rouca de quem acabou de acordar, procura melhor. Olhei para minha mãe. Ela continuava de costas para mim, imóvel. Mãe, a voz saiu diferente dessa vez, menor. Você sabe onde está? O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas eu senti cada um deles como uma facada lenta. Ela se virou na cama. Me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, ou que talvez eu sempre tivesse visto e nunca tivesse querido nomear. Não era culpa, era determinação. Tá guardado, ela disse. Guardado onde? Guardado, Thaís. Você não vai a lugar nenhum. O frigobar da cozinha zumbia lá do fundo. O ventilador do corredor fazia aquele barulho ritmado de sempre. Eu ouvi cada um desses sons com uma nitidez absurda, enquanto o significado das palavras afundava dentro de mim. Você não pode nos deixar, ela continuou, e a voz dela era firme, quase calma, como se tivesse ensaiado aquilo por dias. Quem vai cozinhar? Quem vai limpar essa casa? Você acha que eu dou conta de tudo aqui sozinha? Meu pai cruzou os braços no peito. Sua irmã precisa de você aqui, Thaís. A Viviane ainda é nova. Você sabe que ela não é forte. Olhei para eles dois. Para os rostos que eu conhecia desde que abri os olhos pela primeira vez no mundo, e percebi que não ia conseguir falar, que qualquer palavra que saísse da minha boca naquele momento ia se partir no ar antes de chegar a lugar nenhum. Não havia argumento que alcançasse o que eles tinham feito. Não havia voz alta o bastante. Não havia lógica suficiente. Eles tinham tomado a decisão e o meu passaporte estava guardado em algum lugar daquele apartamento como se fosse deles. Peguei o celular, cancelei o táxi que eu tinha pré-agendado. Voltei para o meu quarto e sentei no chão, com as costas apoiadas na mala que eu tinha arrumado com tanto cuidado na véspera. Às 6h20 da manhã, o voo para Dublin decolou sem mim. Nos 3 dias seguintes, eu não disse uma única palavra dentro daquela casa. Comia quando tinha comida, lavava minha louça, ia ao banheiro, voltava para o quarto. Minha mãe ficava me olhando de canto de olho, esperando uma reação, um choro, um grito, alguma coisa que dissesse que o controle dela tinha funcionado. Eu não dei, mas por dentro, cada segundo daquele silêncio, eu estava construindo alguma coisa. O silêncio que eu escolhi naqueles dias não era o silêncio de quem desistiu. Era o silêncio de quem está ouvindo com atenção total, de quem está guardando tudo. Eu continuei fazendo tudo o que sempre fiz dentro daquela casa. Levantei, fui ao banheiro, comi quando tinha comida na mesa, lavei minha louça, dobrei as roupas que saíam do varal. Não chorei, não gritei, não joguei nada no chão, nem bati porta. Minha mãe me olhava de lado esperando uma reação que não vinha, e eu via o desconforto crescendo nela como uma coisa viva que ela não sabia onde colocar. Ela tentou uma vez, no segundo dia, dizer que as coisas iam se resolver, que era só questão de pensar melhor. Eu olhei para ela, não disse nada e fui ao quarto. Meu pai tinha voltado para a rotina com uma velocidade que dizia tudo. Jornal da manhã, trabalho, jantar, televisão, cama. O assunto, para ele, estava encerrado. Viviane fingia que nada tinha acontecido. O que, naquele momento, eu ainda interpretava como ingenuidade de irmã mais nova. Ainda. Na tarde do 4º dia, a Débora me mandou mensagem. Débora, Carvalho tinha sido minha colega no Atacadão por 8 meses, antes de conseguir uma vaga numa empresa de logística no bairro Centro-Sul. A gente tinha construído aquela amizade de intervalo que às vezes se torna a mais honesta que existe, porque é feita de 15 minutos roubados, café aguado da máquina e conversas que vão direto ao ponto, sem cerimônia. Débora era do tipo que não tem paciência para rodeios, que diz o que pensa com uma franqueza que poderia parecer grosseria em outra boca, mas que na dela soava como um presente. Quando eu tinha contado para ela sobre Dublin, meses antes, ela tinha dado um grito no corredor do supermercado que o seu Murilo saiu da sala dele para ver o que tinha acontecido. Ela era assim. A alegria que sentia pelos outros era maior do que a maioria das pessoas consegue ter pela própria vida. A mensagem dela dizia: Thaís, cadê você? Você não embarcou. Tô vendo aqui que o voo saiu ontem. Me fala alguma coisa, por favor.
Fiquei olhando para a tela por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. O apartamento estava quieto, minha mãe fazendo barulho de panela na cozinha, o cheiro de alho frito espalhando pelo corredor, meu pai na sala com o volume da televisão mais alto do que precisava. Quando finalmente digitei, foi simples e direto. Eles esconderam meu passaporte. Ela ligou 30 segundos depois. Eu saí para a varanda dos fundos, aquele espaço apertado com 2 vasos de samambaias que minha mãe regava toda manhã, a grade enferrujada, onde ela pendurava um pano de prato para secar, a visão de outros fundos de apartamento, varal com roupa, antenas velhas de televisão, o muro de um vizinho coberto de musgo escuro. A tarde em Belo Horizonte estava quente e pesada como só outubro sabe ser. Aquele calor, úmido que gruda na pele e faz a cidade inteira parecer que está respirando devagar. E eu fiz o que não tinha conseguido fazer nos últimos 4 dias. Chorei. Não foi um choro bonito ou silencioso. Foi aquele choro que sobe do estômago, que deixa a voz rouca e os olhos inchados e a garganta doendo por horas depois. A Débora ficou na linha sem falar muito, só dizendo, "Tô aqui", de vez em quando, que era exatamente o que eu precisava. Quando acabou, depois de um silêncio que durou uns 2 ou 3 minutos, ela perguntou com a voz dela de sempre, sem drama, "O que você vai fazer?" Foi essa pergunta que mudou tudo, porque ela podia ter perguntado de outro jeito. Podia ser, "O que você vai fazer com eles? Pois como você vai se vingar? Ou como você vai recuperar o que perdeu?" Mas a Débora perguntou o que eu ia fazer. E aquele eu, sozinho no centro da frase, carregava um peso completamente diferente. Era sobre mim, sobre o que eu ia construir. E foi nesse momento exato que a raiva, que eu tinha segurado com força nos últimos dias como água dentro das mãos fechadas, encontrou uma direção. "Vou sair daqui", eu disse. E a minha própria voz soou diferente enquanto eu dizia, mais firme. Ela ficou quieta por um segundo. "Quando? Quando eu tiver um plano." Nos dias seguintes, comecei a montar o que eu passei a chamar, na cabeça, de lista de danos. Primeiro, entrei no aplicativo do Banco do Brasil e abri o extrato completo da poupança. Eu sabia exatamente o saldo que devia estar lá, R$ 18.700. O que apareceu na tela foi 16.200. R$ 2.500 tinham saído em 3 transferências ao longo dos últimos 6 meses, todas para a conta corrente do Valmir. Fiquei imóvel, olhando para aquela tela por um tempo que eu não sei medir. Cada vez que eu tinha visto meu saldo crescer naquela poupança, eu acreditava que estava em algum lugar seguro demais para ser alcançado. Eu não sabia que quando abri a conta, aos 18 anos, o meu pai ainda figurava como cotitular. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca havia motivo para pensar. Até agora. A Viviane passou pela sala enquanto eu ainda estava parada com o celular na mão e perguntou com uma voz ligeiramente apressada se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela foi embora. E eu fiquei pensando nessa pergunta. Você sabia? Naquela mesma noite, depois que todo mundo foi dormir, fui até a cozinha beber água e ouvi a voz da Viviane vindo do quarto dela. A porta estava entreaberta. Ela falava ao telefone em voz baixa, e pelo tom de quem ri enquanto tenta não fazer barulho, eu percebi que era com um namorado. Um tal de Rodrigo que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome aparecia nas conversas da minha irmã, com uma regularidade que dizia tudo. "Não, hoje não dá", ela sussurrava. "Minha mãe tá de olho essa semana, mas semana que vem eu vou sim. Pode deixar. Você reserva lá que eu confirmo até quinta. Pode ser de carro. Odeio ônibus de estrada." Parei no corredor, encostada na parede, ouvindo a Viviane que precisava de mim. A Viviane que eu não era forte. Estava planejando uma viagem de carro com o namorado. Fui à cozinha, bebi a água devagar, voltei para o quarto, sentei na beira da cama no escuro e fiquei assim por um tempo, com as mãos no colo, os olhos abertos para o teto. Depois peguei o notebook que eu usava para estudar inglês, abri e comecei a pesquisar com uma concentração que eu não sentia faz dias. A primeira coisa que descobri, eu precisava comparecer pessoalmente a um posto da Polícia Federal com meus documentos originais e solicitar a emissão de um novo passaporte.
O documento anterior não tinha sido bloqueado nem reportado como roubado, de modo que a emissão seria direta. Havia a opção de entrega em urgência, em até um dia útil, mediante taxa adicional. O custo total ficaria em torno de R$ 250, dinheiro que eu tinha separado e meus pais não tinham tocado. A segunda coisa, a Emerald Language School, em Dublin, tinha uma política de reagendamento para casos de força maior devidamente documentados. Naquela mesma noite, escrevi um e-mail em inglês com cuidado, relendo cada frase antes de enviar. Expliquei que houve um impedimento com meu documento de viagem, que estava providenciando a regularização, e perguntei sobre a possibilidade de ingressar na turma seguinte, com início 3 meses depois. Fechei o notebook às 2 da manhã. O apartamento estava completamente quieto e eu podia ouvir a respiração da casa, o frigobar, o barulho distante de um carro na rua. Havia uma clareza dentro de mim que eu não sentia desde antes do voo perdido. Era diferente do plano que eu tinha feito 2 anos antes. Aquele era um plano cheio de esperança. Esse tinha outra coisa no centro. Tinha decisão. A resposta da escola chegou 2 dias depois. Tom profissional, direto. Confirmavam a possibilidade de reagendamento mediante o pagamento de uma taxa de €150. Minha vaga estava garantida para a turma de novembro. Li o e-mail 3 vezes. Depois fui até a janela do quarto e olhei para a rua lá embaixo. O asfalto do bairro Aparecida estava molhado de chuva fina e os postes projetavam aqueles círculos alaranjados e borrados sobre as poças. Um homem empurrava uma bicicleta carregada de papelão dobrado. Um ônibus passou zunindo no asfalto molhado, quase vazio, as luzes amarelas do interior visíveis pela janela. Eu precisava de 3 coisas ao mesmo tempo: tirar o passaporte novo, sem que ninguém em casa soubesse, trabalhar os 3 meses seguintes para recompor o valor retirado pelo meu pai e cobrir a taxa de reagendamento, e encontrar um lugar para morar antes de embarcar. Desta vez, eu não podia deixar o passaporte dentro de um apartamento onde eu dormia, mas onde as coisas não eram minhas. Liguei para a Débora no dia seguinte e contei o plano com calma, passo a passo. Ela ficou quieta enquanto eu falava. Quando terminei, ela disse, com aquela voz dela de quem já decidiu antes de falar: "Você pode ficar aqui. Tenho um quarto. É pequeno, mas é seu. Dividimos as contas." Eu disse que ia pagar parte do aluguel. Ela disse que a gente ia discutir isso depois. Eu disse que não era discussão, que eu não aceitava de outra forma. Ela riu daquele jeito dela, um pouco exasperada e carinhosa ao mesmo tempo, e disse: "Tá bom, Thaís, tá bom." Na semana seguinte, saí de casa às 7 da manhã dizendo que ia ao mercado. Fui a pé até o ponto, peguei o 9150, desci no bairro Funcionários e entrei no posto da Polícia Federal com meus documentos dentro de uma ecobag azul. Fiz o protocolo para a emissão de novo passaporte com urgência. Paguei a taxa no guichê com o cartão de débito, recebi o comprovante. Na manhã seguinte, às 8h42 da manhã, o SMS chegou. Fui buscar o passaporte no horário do almoço. Quando o atendente me devolveu o documento pela janela do guichê, com um sorriso rápido e automático, eu o segurei com as 2 mãos por um segundo. A capa azul, o brasão dourado, meu nome impresso. Era meu, só meu. Desta vez eu não guardei em cima de nenhuma cômoda. Guardei dentro do tênis velho que ficava no fundo do armário, enrolado dentro de uma meia dobrada, no escuro, onde só eu sabia que estava. Não ia correr o mesmo risco 2 vezes. Os 3 meses seguintes passaram da forma como os dias passam quando você tem um objetivo que brilha no fim do caminho. Rápido nas partes monótonas, lento nas partes difíceis, mas com uma consistência que você aprende a confiar. Voltei ao atacadão e trabalhei cada turno como se fosse o último. Fiz horas extras sempre que aparecia. Cobri férias de colegas sem reclamar. Cheguei antes do horário e saí depois. A Rosângela, minha colega de caixa, perguntou numa tarde se eu estava bem, que eu parecia diferente. Eu disse que estava ótima. Ela disse que eu parecia mais séria. Eu disse que era o calor de outubro. Ela riu e voltou para a fila dela. No sábado de manhã fazia faxina em 2 apartamentos no bairro Sion.
para uma senhora chamada Dona Antonieta, que me pagava em dinheiro vivo e sempre deixava uma fatia de bolo de fubá na bancada da cozinha para quando eu terminasse. Eu comia aquele bolo pensando nos dias que faltavam. Cada real que entrava ia direto para a conta poupança, exceto o que eu precisava para comer e para a minha parte. Nas contas do apartamento dos meus pais, que eu continuava pagando pontualmente para não levantar suspeitas. Sim, eu ainda morava lá. Era a parte mais difícil do plano. Acordar todo dia, tomar café no mesmo silêncio constrangedor, ouvir minha mãe reclamar que a pia estava suja ou que o banheiro precisava de sabão, e responder com monossílabos enquanto por dentro eu contava os dias, como se contam dias importantes. Meu pai tinha passado a me tratar com uma cordialidade cuidadosa, como se o que tinha acontecido fosse um assunto já resolvido e esquecido, como se R$ 2.500 e um passaporte roubado fossem coisas que desaparecem com o tempo suficiente. Eu deixava ele acreditar nisso. Era mais fácil, e eu precisava que tudo parecesse normal. Em setembro, a Viviane me chamou para conversar no quarto dela. Fechou a porta, ficou mexendo na ponta do cabelo do jeito que ela fazia quando estava desconfortável, os pés descalços cruzados na cama, os olhos desviando um pouco dos meus. Thaís, ela disse, eu sabia que a mãe ia fazer isso. Fez uma pausa mais longa do que o necessário. Tentei falar com ela antes de você perder o voo, mas ela não quis ouvir. Eu não queria que você ficasse. Olhei para ela por um tempo sem falar, mas você não me avisou. Eu disse. Ela baixou os olhos para a colcha, não respondeu. Tudo bem, Vivi. E eu disse com uma gentileza de verdade, porque a raiva que eu sentia da minha irmã era diferente das outras, menor, mais parecida com tristeza. Ela era mais nova e tinha aprendido a sobreviver dentro daquela casa da única forma que sabia, ficando quieta, concordando, não criando atrito. Eu entendia isso, mas entender não é o mesmo que aceitar. E o meu plano não incluía esperar a permissão de ninguém. No início de outubro, me mudei para o apartamento da Débora, num prédio antigo na rua Grão-Mogol, no bairro Santa Efigênia. O apartamento tinha 2 quartos pequenos, janelas de madeira que rangiam quando ventava, um cheiro persistente de mofo perto do banheiro que a Débora tentava disfarçar com um aromatizador de café, e uma vista para um corredor de árvores que ficava bonita de manhã quando a luz entrava de lado. Era imperfeito. Era longe dos meus pais. Era meu. Coloquei as coisas no quarto. Sentei na cama estreita que a Débora tinha emprestado. Olhei para as 4 paredes e senti alguma coisa que levei um tempo para identificar. Alívio. Um alívio fundo, físico, que começava no peito e descia até os pés. Eu tinha deixado a maior parte dos pertences no apartamento da família de propósito. Saí com 2 malas, a Samsonite cinza, que eu tinha guardado no fundo do armário desde o voo perdido, e uma bolsa preta com roupas, documentos e o caderninho verde de inglês, com as páginas amareladas de tanto uso. Acordei às 5h30, antes de qualquer um na casa, e saí sem barulho, fechando a porta com aquela atenção de quem sabe que é a última vez. A única coisa que deixei foi um bilhete dobrado sobre a mesa da cozinha, embaixo do porta-recado de cerâmica que minha mãe comprou numa viagem a Ouro Preto quando eu era criança. Não era um bilhete de ódio. Eu tinha rascunhado várias versões antes de chegar na final, que cabia em 8 linhas. Dizia que eu estava bem, que ia continuar bem, que não precisavam me procurar, porque eu ia entrar em contato quando estivesse pronta. Não tinha acusação direta, não tinha xingamento. Só fatos e uma frase no final que eu escolhi com muito cuidado. Espero que vocês encontrem alguém que queira fazer por livre vontade o que vocês esperavam de mim. Eu nunca fui essa pessoa, e levei tempo demais para aceitar isso. A Débora me ajudou a carregar as malas até o carro do Uber. Era cedo, o céu ainda cor de cinza pálido, a rua quase vazia, o cheiro de terra e orvalho que Belo Horizonte tem de madrugada antes que o calor engula tudo. No carro, ela não disse nada. Só colocou a mão no meu joelho por um segundo. Eu olhei pela janela para a cidade acordando. Botecos fechados com cadeiras empilhadas na calçada, o padeiro da padaria Santos abrindo a porta com um saco de farinha no ombro, o céu
ganhando cor lá atrás da Serra do Curral. Nos 22 dias que se seguiram no apartamento da Débora, eu terminei de guardar o valor necessário. Paguei a taxa de reagendamento para a escola, confirmei minha vaga na turma de novembro e, numa tarde de domingo com o notebook aberto sobre a cama estreita, reservei o voo de ida. Só de ida. Não porque eu não fosse voltar um dia, mas porque um bilhete de volta pressupõe um prazo. E eu não queria prazo. Queria horizonte sem data de retorno marcada. Minha mãe tentou ligar 11 vezes nas primeiras 2 semanas. Meu pai, 3. Viviane ligou uma vez. E quando eu atendi, ela ficou quieta por uns segundos antes de falar. Você tá bem? Ela disse. Eu disse que sim. Ela disse, bom, com uma voz que tinha alguma coisa que eu não soube nomear, mas que não era indiferença. Depois desligou. Na véspera do novo voo, a Débora fez macarrão ao sugo com frango desfiado, que era o prato que ela preparava quando queria marcar uma ocasião sem formalidade. Abrimos uma garrafa de vinho tinto barato que eu tinha comprado no mercado, daqueles com rolha de plástico, e ficamos sentadas no tapete da sala, porque a mesa dela não tinha cadeiras suficientes para as 2 mais as malas. Conversamos por horas sobre coisas completamente desconectadas da viagem. Um episódio de um seriado que ela estava assistindo, um colega de trabalho chato, uma planta que ela tinha comprado e que estava, nas palavras dela, claramente entregando os pontos. Eu ria e o apartamento tinha aquele cheiro de vinho e comida e madeira velha que eu sabia que ia lembrar. Às 11 da noite, ela me abraçou na porta do quarto e disse, vai lá, Thaís. Faz o que você sempre soube que era capaz de fazer. Dormi às 11h30. Desta vez, não demorei nada para pegar no sono. Às 3 da manhã, o despertador vibrou. Me levantei no escuro. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. Peguei o passaporte do bolso interno da jaqueta, onde ele tinha dormido. Abri na página da foto. Olhei para a minha imagem por um segundo. Fechei. O Uber chegou às 3h40. A Débora apareceu na porta da sala de pijama, com os cabelos todos bagunçados e os olhos semicerrados, só para me ver sair. Eu ri. Ela fez um gesto com a mão que queria dizer, vai logo antes que eu chore. Eu fui. O aeroporto internacional de Confins, àquela hora, tinha aquela movimentação estranha das madrugadas de embarque. Pessoas com cara de sono e malas demais, luzes fluorescentes muito brancas, o cheiro de café da lanchonete aberta, misturado com o ar-condicionado gelado. Fiz o check-in, despachei a Samsonite, passei pela imigração com o coração batendo um pouco mais forte do que o normal, mais firme. Do outro lado da cancela de embarque, parei por um segundo e olhei para trás. Não por saudade, exatamente. Era outro gesto, o de quem registra um lugar antes de partir, o de quem fecha um capítulo sabendo que está fechando. Depois virei de frente e segui. O avião decolou às 6h24 da manhã. Pela janela, eu vi Belo Horizonte encolher lentamente no escuro, as luzes da cidade formando uma colcha irregular e luminosa lá embaixo, e a Serra do Curral, a minha serra, recortada contra o céu que já começava a clarear no leste. Pedi um suco de laranja para a comissária, coloquei o fone de ouvido, abri o caderninho verde no colo. 11 meses. Depois, eu tinha o certificado de proficiência em inglês enquadrado na parede do quarto, que eu dividia com uma italiana chamada Francesca e uma colombiana chamada Valentina, num apartamento no bairro Hatminis, em Dublin, com vista para uma rua de casas georgianas e árvores que tinham ficado laranja e vermelho no outono. Trabalhava meio período numa cafeteria no Temple Bar, onde aprendi que café irlandês não tem nada a ver com café brasileiro, e que isso não impede que as pessoas precisem dos dois. Aprendi também que a chuva de Dublin é diferente de qualquer chuva que eu conhecia. Miúda, insistente, fria, o tipo que entra pelos lados do guarda-chuva sem pedir licença. Na janela do quarto havia uma prateleira pequena, onde eu colocava um vaso de suculenta e, ao lado, o caderninho verde, todo preenchido. Minha mãe mandou mensagem no meu aniversário. Uma mensagem curta, sem explicação, sem pedido de desculpas. Feliz aniversário, filha. A casa tá estranha sem você.
Fiquei olhando para o texto sentada na beira da cama, com o cheiro de café ainda impregnado na roupa depois do turno. As palavras dela ficaram na tela por um tempo. Depois coloquei o celular na prateleira. Me levantei e fui fazer o jantar. Não respondi. Não porque eu fosse guardar raiva para sempre, e não porque eu não sentisse nada, mas porque algumas portas, quando fechadas do jeito certo, com consciência e sem violência, simplesmente não precisam ser reabertas. Eu tinha chegado onde sempre soube que precisava chegar. Tinha feito com as próprias mãos, dentro do próprio tempo, sem passaporte emprestado, sem permissão de ninguém. Só eu. E tudo aquilo que 2 anos de trabalho honesto provaram que eu era capaz de fazer. Obrigado por assistir. Um abraço do Homem de Ouro. Até a próxima!